Saudações, queridas irmãs e queridos irmãos, nesse ano novo que se inicia, cheio de fé, de esperança, de vontade de acertarmos, de fazermos melhor. É muito bom estar aqui com vocês novamente, sempre com um estudo, com uma orientação vinda dos nossos mentores e amigos espirituais, que sempre nos dão muita força, muita luz. E é assim que temos que encarar esse ano novo, com força e luz. E pensando nessa força, trouxe hoje para iniciar a nossa meditação do livro Espírito da Verdade, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, uma mensagem que se chama Se Você Fizer Força. Diz você que não pode respirar o clima de luta na experiência doméstica. Entretanto, se fizer força no cultivo da renúncia santificante, fará da própria casa um refúgio de amor. Diz você que não mais suporta o amigo desajustado, mas, se fizer força no exercício da tolerância, é possível que consiga convertê-lo amanhã em colaborador ideal. Diz você experimentar imenso cansaço diante do chefe atribilário e inconsequente. Contudo, se fizer força, sustentando a paciência, obterá dele, ainda hoje, um fiel amigo. Diz você que não adianta ensinar o bem. No entanto, se fizer força para exemplificar o que ensina, atingirá realizações de valor inimaginável. Diz você que se nota assaltado por enorme desânimo na pregação construtiva. Entretanto, se fizer força, na sementeira da educação, transfigurará o seu verbo em facho de luz. Diz você estar desistindo da caridade ante os golpes da ingratidão. Mas, se fizer força para prosseguir, ajudando sem exigência, surpreenderá na caridade a perfeita alegria. Diz você que está doente e nada consegue de nobre e útil. No entanto, se fizer força para superar as próprias deficiências, vencerá a enfermidade, avançando em serviço e merecimento. Diz você que a conversão já lhe esgotou a reserva nervosa e dispõe-se à retirada para o repouso justo. Contudo, se fizer força para continuar atendendo aos ouvintes, olvidando a própria fadiga, ninguém pode prever a extensão da colheita de bênção que virá da sua plantação de gentileza e bondade. O grande bem de todos é feito nos pequenos sacrifícios de cada um. E se fizermos força para viver, segundo os bons conselhos que articulamos para os outros, em breve tempo transformaremos a terra em luminoso caminho para a glória real. André Luiz. Pai Celeste, amado Mestre Jesus, obrigado por essa nova oportunidade de estarmos aqui refletindo sobre ensinamentos tão valiosos que nos guiam na vida e que nos servem de luz para o caminho do bem, o caminho do aprendizado e da evolução. Pedimos as suas bênçãos para que nesses instantes, com o auxílio dos mentores e nossos amigos espirituais, possamos usufruir o máximo das lições que nos são aqui trazidas. Assim, agradecidos, pedimos permissão para iniciar os nossos estudos de hoje, dizendo: graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Queridas irmãs e queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui para falar do livro Opinião Espírita, psicografado por Francisco Xavier e Valdo Vieira, com palavras de Emmanuel e André Luiz, lá em 1963. E hoje a lição 45 é sobre o Livro dos Médiuns. E como nós já falamos algumas vezes, esse livro tem como propósito, o livro Opinião Espírita, trazer para nós
opiniões nisso e aquilo, opiniões próprias que nós espíritas não podemos esquecer nem desprezar. Porque, se não temos a receita da felicidade ilusória para dar e nem sabemos rebaixar o céu ao nível do chão, como dizem Emmanuel e André Luiz, nós dispomos dos recursos precisos à construção da felicidade do céu no reino interior, pelo trabalho e pelo estudo, no autoaperfeiçoamento. É por isso que eles nos convidam a estarmos meditando no ensinamento libertador de Allan Kardec, sob a inspiração do Cristo, para que as opiniões do Espiritismo sejam lidas em nós, ou seja, em nossas ações. E é assim que nós começamos a lição de hoje, que é muito interessante. É uma lição de André Luiz inspirada para nos fazer conhecer, ler o Livro dos Médiuns. André Luiz, de forma bastante objetiva, nos vem lembrar para revisitar e reestudar uma das obras mais preciosas da codificação. E, se reportando à introdução dos livros dos médiuns, ele se inspira, porque nessa introdução Kardec nos esclarece de forma precisa que todos os dias, lá em 1861, quando esse livro foi editado, dizia Kardec que todos os dias a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos de nós topamos na prática do Espiritismo se originam da ignorância dos princípios desta ciência. Lembrem-se que Kardec entende, e nós entendemos, Espiritismo como uma ciência. E natural é que entre os que se ocupam com o Espiritismo tenhamos o desejo de podermos entender e ter comunicação com os Espíritos. E essa obra, o Livro dos Médiuns, se destina a nos aplanar esse caminho. Seu objetivo consiste basicamente em indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica, tanto quanto o permitam as disposições de cada um de nós. Esse, porém, não constitui o fim único a que nos propusemos nessa obra, diz Kardec. Essa obra não se destina exclusivamente aos médiuns, mas a todos os que estejam em condições de ver e observar os fenômenos espíritas. Dirige-se Kardec aos que veem no Espiritismo um objetivo sério, que lhe compreendem toda a gravidade e não fazem das comunicações com o mundo invisível um passatempo. E diz Kardec que depois de haver exposto no Livro dos Espíritos a parte filosófica da ciência espírita, dá nesta obra, ou seja, no Livro dos Médiuns, a parte prática para o uso dos que queiram ocupar-se com as manifestações, quer para fazerem pessoalmente, quer para se inteirarem dos fenômenos que lhes sejam dados observar. Veremos nós nessa obra os óbices com que poderemos nos deparar e teremos também um meio de evitá-los. Esta obra, que é a segunda, constitui, junto com o Livro dos Espíritos, o início da codificação, embora sendo, até certo ponto, independente uma da outra. Claro que quem deseja conhecer seriamente o Espiritismo, trabalhar no Espiritismo, tem que começar lendo o Livro dos Espíritos, porque é nele que contém os princípios básicos, sem os quais, diz Kardec, algumas partes do Livro dos Médiuns se tornariam, talvez, dificilmente compreensíveis. E conclui Kardec, na sua introdução, dizendo que os espíritos corrigiram com todo o cuidado o Livro dos Médicos, que reviram tudo, aprovando tudo o que nele está, ou modificando para que ficasse bom. Portanto, pode-se dizer que essa obra, o Livro dos Médiuns, é, em grande parte, obra deles. Alguns títulos
ele colocou assinatura. Mas se ele fosse colocar assinatura em tudo que foi feito, o livro praticamente seria um livro dizendo, com constantes referências a quem falou. E não era isso que Kardec queria. Então, somente em pontos muito importantes ele colocou algumas assinaturas. Mas, como um todo, diz Kardec, é uma obra dos Espíritos. E é com essa introdução, com esse escopo, que André Luiz, de forma bastante séria, nos diz o seguinte, na lição de hoje, na lição 45 do nosso livro Opinião Espírita. Muitos referiram-se à justiça, mas apenas Moisés logrou expressá-la junto aos homens. Muitos sentiam a necessidade do amor por único recurso de sustentação da concórdia e da fraternidade entre as criaturas. Entretanto, somente Jesus conseguiu exemplificá-la na Terra. Diz mais ainda, qual ocorre no plano moral, assim tem acontecido sempre em todos os distritos do progresso humano. Muitos registravam o impositivo de mais ampla ampliação da cultura. Contudo, somente Gutenberg pôde articular os alicerces da imprensa. Muitos suspeitavam da influência maléfica dos bacilos. Todavia, somente Pasteur instituiu a imunização. Muitos estudavam as ondas eletromagnéticas. No entanto, só Marconi estabeleceu as comunicações sem fio. Através dos séculos, conclui André Luiz, muitos admitiam o intercâmbio entre os homens na carne e os espíritos no espaço. Contudo, somente Allan Kardec definiu a prática mediúnica, inaugurando nova era para a vida mental da humanidade. Glória, pois, a O Livro dos Médiuns, que consubstancia o pensamento puro e original do codificador sobre a mediunidade com Jesus. Termina convidando. Estudemo-lo. Essa é a nossa lição de hoje, é o convite e que nós vamos aqui, nesses poucos minutos, fazer. Estudar um pouquinho, conhecer um pouco do Livro dos Médiuns, num convite para que todos nós relembremos ou iniciemos o estudo desse livro tão importante para a codificação da nossa doutrina espírita. A ideia básica desse livro é um tratado do aspecto científico ou experimental do espiritismo, tendo sido editado pela primeira vez na primeira quinzena de janeiro de 1861. Ele procedeu um livro anteriormente feito por Kardec, que só foi editado uma única vez, que era sobre a prática mediúnica, mas sem todo o arcabouço conceitual que Kardec achou importante. Então ele parou com o livro anterior e concentrou-se no Livro dos Médiuns, que ele aperfeiçoou e voltou a fazer novas edições, que são as edições que a gente conhece até hoje. Nessa obra, o Livro dos Médiuns, fruto de sua vasta experiência e do laborioso estudo, Kardec procurou esclarecer todas as questões que se relacionam com a prática mediúnica. Nele, no Livro dos Médiuns, nós temos a explicação teórica de diversos fenômenos e as condições em que esses fenômenos se podem produzir. Em seu conjunto, essa segunda obra da codificação espírita nos apresenta um estudo acerca do espiritismo, dos médiuns, da faculdade mediúnica, do plano espiritual e das leis que regem as suas relações com o plano físico. Aqui está a ideia básica desse livro. Vamos conhecer ele um pouquinho mais a fundo, ver o que ele fala? Esse livro ele é organizado em duas partes. Na primeira parte dele, que Kardec intitulou de Noções Preliminares, relativas à nossa doutrina espírita, Kardec analisa questões cruciais relacionadas à prática mediúnica, apresentando lúcidas argumentações sobre o método de investigação utilizado por ele para comprovar os fenômenos mediúnicos, sobre a imortalidade e sobrevivência do espírito após a morte,
sobre o caráter não miraculoso ou sobrenatural das mensagens espíritas, mas sim um fenômeno natural. E as condições que justificam as comunicações dos espíritos. São 4 capítulos que têm os títulos: Há Espíritos, o Maravilhoso e o Sobrenatural, Método e Sistemas. Uma parte mais concisa que abre caminho para a segunda parte, aí sim, a parte verdadeira do estudo, da mediunidade, com 32 capítulos. Estudos dedicados às manifestações espíritas e que, no finalzinho, ele ainda faz orientação, o Kardec nos traz orientações quanto às reuniões espíritas e quanto às sociedades. Lembra que ele estava ali iniciando a doutrina espírita, e aí ele disse, olha, como é que se organiza as sociedades, como é que eu organizei a Sociedade Espírita de Paris, que é a sociedade na qual eu faço a prática espírita, diz Kardec. Tá? Então ele nos orienta como é que fez a Sociedade Espírita e diz, olha, esse é um bom modelo para vocês iniciarem. E a gente, até hoje, nas nossas comunidades espíritas, a gente usa muito dessa inspiração inicial de Kardec para ser a organização de cada uma das nossas organizações, das nossas congregações espíritas mundo afora, no Brasil, e com muita frequência, vocês sabem disso. Essa parte, segunda parte, concerne com o desenvolvimento e o estudo da mediunidade. E ela foi feita com muita atenção e com muito carinho pelo nosso codificador. É nessa parte que se encontra o referencial espírita para a organização e funcionamento do trabalho mediúnico, para a comunicabilidade dos espíritos, para as relações entre desencarnados e encarnados, e uma parte séria sobre as influências ocultas e evidentes, boas ou más, sutis ou patentes, exercidas pelos desencarnados nos encarnados, e vice-versa, tá? Os 32 capítulos têm denominações correlatas com esses títulos e trazem coisas como ação dos espíritos sobre a matéria, as manifestações físicas, manifestações inteligentes, teoria das manifestações espíritas, manifestações visuais, natureza das comunicações, claro, fala sobre psicografia, sobre a classificação dos vários tipos de médium, sobre a formação dos médiuns, sobre os inconvenientes e perigos da mediunidade, sobre o papel dos médiuns nas comunicações espíritas, a influência moral dos médiuns e a influência do meio nas comunicações que nos chegam, fala sobre obsessão, sobre identidade dos espíritos, e uma gama de coisas que nos fazem entender melhor toda essa parte do nosso relacionamento com o mundo espiritual. É uma parte essencial, é um conhecimento muito útil para todos nós. Tá? E Kardec, já que fez para o espírito, ele diz que médium, ele fez esse livro para os médiums. Tá? Aí ele diz, médium é toda pessoa que se sente num grau qualquer, a influência dos espíritos. Essa faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que não possuam alguns rudimentos dessa faculdade. Pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médium. Portanto, essa obra foi feita para todos nós, tendo ou não manifestadamente essa faculdade. É claro que no final chama-se de médium aquele que tem de uma forma mais manifesta a faculdade mediúnica. Mas na realidade todos nós vivemos e sentimos a influência do mundo espiritual. Portanto, como disse Kardec na introdução, esse livro se dedica a todos nós, guia os médiuns, mas guia a todos nós na nossa relação com o mundo espiritual.
Portanto, ela não se destina exclusivamente aos que nós costumamos chamar médium, mas a todos nós que estejamos em condições de ver e observar os fenômenos espíritas. Como os espíritos estão em todo canto, nos influenciando o tempo todo, é uma obra que todos nós precisamos e devemos conhecer. E lembrem-se que eu falei que é uma obra feita mais ou menos o tempo todo, Kardec falou na introdução, pelos espíritos, mas que só alguns assinaram. Para vocês terem uma ideia, quem tem assinatura nessa obra? Santo Agostinho, São Luís, São Vicente de Paulo, Fenelon, Pascal, Rousseau, Joana d'Arc, ou seja, é de uma riqueza espiritual muito grande. E aí vocês veem para vocês verem a importância desse livro, mais recentemente já, ou seja, eu estou falando de um livro de 160 anos. Então, no século passado, já em meados do século passado, nós tivemos dois grandes trabalhadores, tivemos vários, mas dois grandes trabalhadores da seara espírita aqui no Brasil, que falaram muito do Livro dos Espíritos. Um deles foi José Herculano Pires, com grandes obras na seara espírita, e que diz que o guia seguro da liderança mediúnica é o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. É na leitura e estudo constante desse livro que os médiuns encontram o esclarecimento dos mais complexos problemas. E outro trabalhador da nossa doutrina, Manuel Filomeno de Miranda, disse que a partir da publicação de O Livro dos Médiuns, todo um conjunto de regras com um notável esquema das faculdades mediúnicas foi apresentado, a par de seguro estudo do Espiritismo nas suas diversas facetas. Diz que esse livro é a bússola para o sadio exercício da mediunidade, apresentada com rigoroso equilíbrio através da obra magistral de Allan Kardec, codificando os ensinamentos dos espíritos. Tá? E, mais recentemente ainda, o que a gente pode dizer é o seguinte, importantíssimo, o Livro dos Médiuns. Mas a gente não pode esquecer que a doutrina espírita tem dois grandes fundamentos sérios, que não devem ser ignorados por nenhum de nós. Primeiro, o esclarecimento doutrinário, que é obtido pelo estudo regular da nossa doutrina, e a melhoria moral, que é adquirida pelo combate das nossas imperfeições. Portanto, temos que estudar e praticar o bem na nossa doutrina. E diz, para concluirmos o nosso estudo de hoje, que esse livro, o Livro dos Médiuns, é um verdadeiro tratado de fé e esperança. Como nos ensina Kardec, fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E, como diz Joana de Ângeles no livro Jesus e Vida, a mediunidade é a ponte através da qual os imortais retornam à convivência com as criaturas reencarnadas, advertindo-as, confortando-as, preparando-as para a sobrevivência à morte. Portanto, queridas irmãs e queridos irmãos, esse é o nosso convite de hoje para estudarmos o Livro dos Médiuns. E assim encerramos dizendo: Pai amado, Jesus, Mestre de todos os momentos, ilumina nosso caminho, ilumina esse ano que se inicia de 2021 e que possamos, inspirados pela espiritualidade superior, caminhar com fé, esperança e segurança pelo ano que se inicia. Agradecemos tudo o que recebemos e nos despedimos dizendo: graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.